dentre todos que a gente já viu, né? Acho que dá para dizer que isso daqui é o mais complicadozinho, assim. Porque o que a gente veio fazendo até o momento, na verdade, foi o que eu costumo dizer, né? A analogia que eu faço é que a gente tá construindo ou tá montando uma caixa de ferramentas, né? É essa analogia que eu gosto de fazer. A gente está montando uma caixa de ferramentas para que quando a gente se deparar com um problema assim, eu ter a ferramenta adequada para resolver aquele problema, tá? Então, o que a gente veio fazendo até o momento foi só isso, montando a nossa caixa de ferramentas. Agora que a gente já tem uma caixa de ferramenta razoavelmente equipada, agora a gente pode, de fato, estudar alguns conteúdos e resolver alguns problemas, tá? Aí a gente entra, então, hoje em um conteúdo que está dentro de uma área da matemática que a gente chama de matemática financeira, que fala de juros simples, juros compostos, e aí é um conteúdo que a gente precisa conhecer algumas nomenclaturas, algumas palavrinhas, né? Qual que é o significado dessas palavrinhas, o que significa cada uma delas, aí a gente precisa conhecer, tá? Então a gente vai iniciar essa aula e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre juros simples e juros compostos. Aí a gente vê se a gente consegue resolver algumas questõezinhas. Acho que a gente consegue resolver algumas questões de juros simples, aí deixa as de juro composto para a próxima aula. Tá? Então, primeiro, o que é, né? O que é esses juros? A gente fala aí de juros simples, a gente vê muito essa palavrinha de juros em muitos contextos, especialmente no contexto financeiro. Mas o que significa isso? Os juros nada mais é do que uma forma de arrecadação, né? De arrecadação. Se a gente fala especificamente aqui do financeiro, né? Uma arrecadação de dinheiro, e na maioria das vezes está relacionado a um valor que a gente toma emprestado ou que a gente empresta. Aí os juros é o valor que rende, ou é o valor, é como se eu fizesse um empréstimo de um dinheiro, e esse dinheiro vai me render mais dinheiro, tá? Então é essa a ideia dos juros. É o valor que a gente ganha a partir de um empréstimo de um valor, de um dinheiro, ou é o valor que, no caso, quando eu tomo emprestado, é o valor que eu vou dever a mais, além do valor que eu tomei emprestado, tá? Então, a gente vai só conceituar dessa forma, tá? Sem necessidade da gente escrever de fato o que é, mas é apenas para que a gente entenda cada um desses caras aqui, para que quando a gente precisar fazer uma continha, eu sei sobre o que se trata, quando eu ver a fórmula, eu sei identificar, eu sei o que é, tá? Aí, que a gente chama aqui também de capital inicial. A gente pensando no mesmo cenário, né, de um empréstimo, capital inicial é o valor que eu aplico inicialmente, ou que eu empresto inicialmente. Esse é o capital inicial, tá? É o valor antes da aplicação, antes de sofrer qualquer acréscimo de juros. Esse é o capital inicial. Se eu tomei emprestado, o valor que eu tomei emprestado é o capital inicial. Se eu fiz uma aplicação, se eu fiz um empréstimo, esse valor que eu apliquei é o meu capital inicial. Aí, depois de um certo tempo, esse meu capital inicial vai se tornar um outro valor, que é um valor, se eu apliquei ele, é um valor maior do que o valor inicial, né? Então, capital nada mais é do que o valor inicial de uma aplicação ou de um empréstimo.
A taxa é a porcentagem. A gente falou, um dos conteúdos que a gente falou anteriormente foi sobre porcentagem. E a taxa é uma porcentagem. Ela é uma porcentagem que determina quanto que aquele meu valor aplicado, no caso, vai aumentar. Eu apliquei um valor, quanto que ele vai aumentar com o decorrer do tempo, né? Se ele vai aumentar um mês, se ele vai aumentar um ano, quanto que ele vai aumentar em porcentagem? Vai aumentar 1%, 3%, 5%? É a taxa que vai me dizer isso, tá? E o montante é o valor final que eu vou ter após essa minha transação, após esse meu investimento, após esse empréstimo. Se eu fiz um empréstimo, se eu tomei um empréstimo, né, se eu tomei emprestado, o montante é o valor que eu vou dever no final desse meu empréstimo. Ou ainda, se eu fiz um investimento, aí o montante vai ser o valor que eu tenho para resgatar no final desse meu investimento, né? Eu investi um valor e com o passar do tempo esse valor vai aumentando, 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 e o que tiver lá depois de um determinado tempo é o montante, tá? Aí são algumas palavrinhas que a gente precisa ter alguma familiaridade para resolver alguns problemas lá na frente, tá? Então, conhecendo essas palavrinhas, eu consigo, então, determinar aqui, primeiro, o que é o juros simples e identificar cada uma dos símbolos que vão aparecer aqui numa fórmulazinha, tá? Então, a gente vai ter duas fórmulazinhas que estão ligadas, que estão relacionadas a esse conteúdo de juros simples. Uma é que o M é igual a C mais J, tá? Aí eu tenho que identificar que é cada uma dessas coisas. O M é o que a gente acabou de chamar de montante, tá? É o que a gente acabou de chamar aqui de montante. O C é o nosso capital inicial. Capital inicial. E o J é os juros, é quanto que aumentou, quanto que eu ganhei a mais, ou quanto que eu arrecadei a mais, né, se eu fiz um investimento, ou quanto é que eu devo a mais se eu fiz um empréstimo, se eu tomei emprestado. Então, são esses os personagens aqui dessa fórmula. O M é o montante, capital inicial é o C e o J é os juros, tá? Então, o valor que eu vou ter no final, isso significa o quê, né? E fica bem claro, quando a gente entende a fórmula, não precisa a gente decorar a fórmula, basta entender ela. O M é o quê? O montante, é o valor que eu vou ter no final. O valor que eu vou ter no final de um determinado período vai ser igual ao valor que eu tinha no início, né, da minha aplicação, ou ainda do meu empréstimo, é o valor que eu tinha no início, mais o valor que eu ganhei a mais em cima daquele meu valor aplicado, tá? E esse valor que eu ganhei a mais em cima do meu valor aplicado é o que a gente chama de juros, certo? Então, essa é a primeira formulazinha que a gente tem que conhecer. Deu para entender, então?
A montagem, a estrutura, o que significa? Deu para lembrar? Acho que uma galera lembra disso aí, né? Aí uma outra formazinha que vai aparecer é essa daqui dos juros, né? Que a gente chama, a galerinha chama de CIT. Meu Deus. Os juros vai ser igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo de aplicação, tá? Aqui é os juros, capital, taxa e o tempo, certo? O tempo é quanto tempo, por quanto tempo eu vou tomar um empréstimo, por quanto tempo que eu vou ficar com esse dinheiro para me pagar ele de volta, tá? Ou ainda, eu vou fazer um investimento, ele vai ficar lá aplicado, eu vou fazer uma aplicação, investimento, vai ficar lá por tanto tempo, rendendo a uma taxa de tantos por cento. Quanto é que eu vou ter no final? Aí é dessa forma que eu vou calcular os juros. Calculei os juros, encontrei quanto que eu vou ganhar mais, basta eu somar o capital para mim ter o montante. Tá? Isso aqui é o juros simples. A gente chama aí de juros simples. Certo? Dúvida? Ficou dúvida aqui? Eu vou passar direto aqui para a gente ver um probleminha. A gente volta. Ó, tem um probleminha aqui. Um capital aplicado a juros simples produz um montante de R$ 7.200 em 5 meses. Em 8 meses, esse montante passa a valer R$ 7.680. Nessas condições, a taxa de juros aplicada a esse capital é de... Aí, sempre que a gente tem um probleminha desse tipo aqui, e outros probleminhas, qual é o procedimento que a gente vem adotando? Primeiro, ler o problema para se situar, né? Já me situei, já sei sobre o que o problema está falando. Agora eu vou fazer o quê? Pegar os dados, as informações, tá? Vou pegar os dados do problema. Está falando aqui de um capital aplicado a juros simples. Esse capital é o C. Aí eu já vou colocando aqui. C, um capital aplicado. O problema aqui não me diz qual o valor desse capital, né? Então, vou deixar aqui, ó, uma interrogaçãozinha. Não sei quanto é o capital. Sei que ele foi aplicado a juros simples, tá? Juros simples. E ele produz um montante de R$ 7.200. Então, uma outra coisa... Bora colocar aqui um montante de R$ 7.200 em 5 meses, tá? E em 8 meses, vou diferenciar aqui como um montante 1 ou um montante 5. E um montante 8. Tá? Só para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Que aqui está falando de um montante e aqui está falando de um outro montante. O montante é 7.680.
Daqui em 8 meses. Tá? Nessas condições, nessas condições, a taxa de juros aplicado a esse capital é de... Beleza, aí quer saber a taxa de juros, né? Taxa de juros. Mas, para mim descobrir a taxa de juros, eu vou ter que usar uma dessas formulazinhas aqui que a gente colocou, né? E que vai ter a taxa de juros é só essa formulazinha dos juros. Então, já vou colocar ela aqui porque eu vou precisar usar ela em algum momento. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Eu vou precisar usar aquela formulazinha. Se eu vou precisar usar essa formulazinha, eu vou precisar desses dados que estão na fórmula. Eu preciso saber quanto é os juros, quanto é o capital, quanto é o tempo, para que eu possa descobrir quanto é a taxa. Tá? Então, vou precisar fazer algumas coisinhas aqui para descobrir essas coisas. Certo? E aí, alguma ideia do que a gente possa fazer aqui? Diferente dos problemas que a gente... Dos problemas, dos conteúdos que a gente viu até agora, a gente vai encontrar problemas assim que a gente precisa ter uma sacada diferente, uma ideia diferente para resolver a questão. Aqui é um caso. E às vezes, se a gente não viu nenhuma solução semelhante, a gente não vai conseguir resolver o problema. Por mais que a gente tenha as ferramentas adequadas, mas se a gente ainda não viu um problema semelhante, dificilmente a gente vai resolver determinados problemas. Tá? Mas alguém tem uma ideia para resolver esse problema? Tá, bora fazer o seguinte, então. Aqui está falando que em 5 meses o montante foi 7.200. Em 8 meses o montante foi 7.680, tá? Então eu posso fazer assim, então. Como passou-se aqui 3 meses, posso verificar o aumento que teve nesse período de 3 meses, né? Nesse período de 3 meses. Por quê? Porque uma característica dos juros simples é que o valor que vai aumentar de mês em mês, ele é o mesmo, ele é mantido, né? É sempre o mesmo. Quer dar um oi? Dá um oi. Tchau. Não, tchau. Tchau, pessoal que tá em casa. Tchau. Você tá tímido? Não quer papo hoje que tem estranhos na live. Não, né? Não quer conversar com ninguém. Já? Manda beijo aí. Manda beijo. Que beijinho gostoso. Já?
Nubank é uma benção. Então, bora lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a ideia que eu vou usar aqui é... Eu sei que no sistema de juros simples, os juros no período, assim, se a taxa é mensal, se a taxa é anual, o valor que vai ser aumentado, o aumento, ele é o mesmo sempre para cada mês. Essa é uma característica dos juros simples. Por exemplo, se eu apliquei lá R$ 1.000, tá? Aí deixei lá uma taxa de juros simples mensal e depois de um mês o valor que eu tinha lá na minha conta foi um exemplo, né? R$ 1.010. Aí, se é um sistema de juros simples, qual é a minha conclusão? Que a cada mês que passar, vai aumentar o meu valor que eu tenho ali na minha conta, R$ 10. Então, se passou um mês, eu estou lá com R$ 1.010, no segundo mês vou ter R$ 1.020, R$ 1.030, R$ 1.040, R$ 1.050, tá? Então, eu vou usar desse conhecimento para determinar qual é os juros aí para um mês, inicialmente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou subtrair, vou fazer esse M que eu chamei de M8, montante 8, menos o montante 5. Fazer essa continha aqui, tá? O que é o montante 8? 7.680 menos 7.200. Então, vou descobrir que o montante 8 para 8 meses, né? Menos o montante para 5 meses é igual, eu faço a diferençazinha aqui, eu vou chegar em 480, tá? Agora, eu preciso fazer o seguinte, achei esse valor aqui. O que significa esse valor? Significa o quê? Que eu estava lá no mês 5. No mês 5 eu tinha na minha continha 7.200, tá? Aí depois ele aumentou um valor X, mais um valor X, mais um valor X, passou a valer quanto? 7.680. Passou a ter quanto ali na minha continha? 7.680, tá? Então, depois de 3 meses, passou a ter 7.680. Então, para me descobrir os juros para um mês, basta fazer o quê? Basta pegar esse valorzinho aqui e dividir por 3, tá? Porque esse 480 nada mais é do que os juros para um mês, os juros nesse intervalo de 3 meses. E aí? Vocês têm que acompanhar meu raciocínio aqui. Eu vou dividir por 3, por quê? Porque do mês 5 para o mês 8, passou-se 3 meses. Tá? Se passou 3 meses, eu vou dividir esse valor aqui, que é o 480, por 3. O que é o 480? É os juros que foi acumulando nesse período de 3 meses. Aí, quando eu faço essa divisãozinha aqui, eu vou fazer 480 dividido por 3. Vou fazer a continha aqui. Esse 480 eu posso colocar como 300 mais 180. Tá?
Aí faço minha divisãozinha aqui sem precisar fazer a continha de fato. Só um artifício, né, para fazer as contas. Isso daqui é 100 mais 60. O resultado, então, 160. Isso aqui está dando, então, 160. Aí, o que é esse 160? O que é? Esse 160 é os juros para um mês. Tá? Os juros para um mês. Então, dessa forma, eu consigo determinar a taxa ou ainda o montante, tá? Já sei aqui quanto é os juros para um mês, posso então determinar a taxa depois que eu determinar aí qual é o montante, tá? Então, para me descobrir quanto é o montante, basta eu fazer o caminho inverso, né? Se eu pego aqui, ó, o M5, aí novamente, um problema desse aqui eu só vou conseguir resolver depois que eu resolvi um problema semelhante umas 3, 4 vezes, tá? Então, se é a primeira vez que a gente está resolvendo, vai parecer algo para ti extraordinário, né? Como é que eu vou pensar nisso? Como é que eu iria pensar nisso? Às vezes é o que parece. Dificilmente vai, né? Só vai depois que tu viu a solução uma vez, viu uma solução de uma questão parecida uma segunda vez, uma terceira vez. Aí tu vai criando um mecanismo na tua cabeça para resolver esse tipo de questão, tá? Então, nessa primeira vez, nessa primeira questão, o ideal é só prestar atenção e entender o caminho que eu estou pegando aqui, para usar esse caminho de modelo nas próximas questões. Tá? Então, vou fazer o seguinte agora. O M5 vai ser o quê? Vai ser, ou ele é, 7.200. Tá? Mas o montante, a gente viu lá pela formulazinha, que ele é também o capital mais os juros. Esses juros aqui, eu já sei quanto que é para um mês. Mas e se for para 5 meses? Vai ser quanto? Vai ser 5 vezes o valor de um mês. Tá? Então, 5 vezes 160. Aí eu tenho que fazer essa continha aqui de multiplicação. Isso aqui vai dar 800, eu imagino. Então, isso daqui está dando, ó, 800. Tá? Agora eu consigo, então, descobrir qual é o meu capital, ó, porque para 5 meses, o meu juros foi de R$800. Tá? Então, para eu descobrir o capital, basta eu tirar esse 800 dos 7.200. O valor que vai sobrar é, então, meu capital. Então, vou fazer essa continha. 7.200 menos 800. Subtraio. Dá 4 e aqui 6. Certo? 6.400, então, foi o valor que eu cheguei aqui. E o que é esse 6.400? É o meu capital. Foi o valor que eu encontrei aqui de capital. Agora eu consigo, então, descobrir a minha taxa. Tem mais continha para fazer aqui. Basta usar agora essa formulazinha, que eu já tenho todos esses valores. Já tenho juros, já tenho capital, já tenho a taxa. Vou descobrir a taxa e tenho tempo. E posso pegar o cenário mais simples, né, para isso aqui, para fazer essa continha. Posso dizer, então, que o capital que eu acabei de descobrir aqui, que é 6.400,
Vou voltar aqui, vou voltar. Voltar daqui. Rapidão. Ó, por que a gente pegou esse montante do mês 8 menos o montante do mês 5 para fazer uma continha aqui de subtração? Porque o resultado dessa subtração é só juros. É só juros. Os juros equivalentes a 3 meses, tá? Se é os juros equivalente a 3 meses, então vou fazer o seguinte, vou pegar esses juros equivalente a 3 meses e dividir por 3, para que eu saiba quanto é que é os juros equivalente a um mês, tá? Então, quando eu divido por 3, eu cheguei lá em 160. 160, a gente falou que isso daqui é os juros para um mês. Os juros equivalentes a um mês. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou calcular. Eu lembro que o montante para 5 meses era igual a 7.200. Tá? Lembro disso. Mas eu lembro também que o montante, né? A formulazinha para o montante é o capital mais os juros. Como esse meu montante aqui é um montante de 5 meses, significa o quê? Que esse meu juros aqui, eu posso expressar ele dessa forma, como os juros que eu pagaria para um mês, só que vezes 5 meses. Qual é os juros que eu pago para um mês? É esse aqui, ó. Como são 5 meses, basta pegar os juros que eu pago para um mês, que é 160, e multiplicar por 5. Tá? Aí eu monto uma equaçãozinha. Eu só apagar isso daqui, que não tem mais necessidade para mim aqui. Aí eu monto uma equaçãozinha. 7.200 é igual ao capital mais os juros que foi acrescentado aqui nesse período de 5 meses. Para um mês seria isso. Para 5 meses seria 5 vezes isso. 5 vezes isso. Aí eu faço esse 5 vezes 160, vai dar 800. Tá? Aí agora, basta eu pegar esse 800 e passar lá para o outro lado da equação. Dos 7.200 menos o 800, isso aqui é igual ao meu capital. Aí fazendo essa continha aqui, a gente chegou lá em 600 ou 6.400. 6.400 é o nosso capital. Tá? Deu para entender agora, Sté? Pronto. Agora que eu já tenho o capital, eu posso aplicar esse meu capital no cenário mais simples que tem para que eu possa determinar a taxa. É isso que eu quero. Agora eu sei os juros, sei o capital e eu quero descobrir a taxa. Então vou aplicar esse capital ao cenário mais simples. Qual é o cenário mais simples? É quando se passa um único mês. Tá? Então vou fazer o seguinte. O capital, qual é o capital? Ou melhor, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí, os juros, eu vou pegar os juros para um único mês, que é, como eu falei, o cenário mais simples. Tá?
Pronto, 160. R$ 160 é os juros. 160 é os juros para o tempo de um mês. A taxa eu não sei quanto é, mas o capital, eu sei que o capital é 6.400, tá? Agora é só fazer continha aqui, ó. Precisa agora, esse 1 aqui, ó, não está fazendo nada aqui, ó, 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa, então vai sumir esse 1 daqui, só some. Só apagar ele aqui, ó. Pronto. Tá? Sumiu. Não tá fazendo diferença nenhuma aí para mim. Eu vou pegar os 6.400 que está multiplicando o izinho, que é a minha letrinha, que é a minha incógnita, vou passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então vai ficar 160 dividido por 6.400. Isso aqui é igual ao nosso izinho, que é a taxa. Tá? Agora eu posso cortar um zerinho, e aqui eu vou precisar fazer essa divisão, não vai ter para onde correr, eu vou precisar fazer essa divisão. Vou pegar então 16, dividir por 640. Aí a utilidade, a necessidade da gente ter uma caixa de ferramentas com todas as ferramentas necessárias, né? Não adianta eu saber fazer tudo isso que eu fiz aqui e chegar nessa hora de fazer a continha de divisão não saber fazer a divisão. Porque eu preciso fazer essa divisão. Essa divisão é tão importante quanto qualquer um dos passos que a gente fez aqui, tá? Então, preciso fazer essa divisão. Certo? Então, primeira coisinha para mim fazer essa divisão, colocar um zerinho, vírgula aqui, tá? E um zero aqui. Certo? Um zero aqui. Ainda não consigo fazer a divisão. Coloco mais um zero aqui, mais um zero lá. Tá? Agora sim eu consigo fazer a minha divisão. Agora, basta eu me perguntar quantos 640 cabem no 1.600. Cabe 2. 2 vezes 640 vai dar 6. Vai dar 1.280. Subtraio 0 menos 0. Aí aqui eu tenho que emprestar para me fazer esse continho. Emprestar para me fazer esse continho vai virar 5 e aqui vira 10. 10 menos 8 vai dar 2. 5 menos 2 vai dar 3. E 1 menos 1 vai dar 0. E agora, pelo resultado, eu não vou conseguir parar aqui, eu vou ter que continuar a minha continha. Então, vou continuar. Vou colocar um outro zerinho aqui, tá? E continuar a minha continha. Como eu já estou aqui na parte decimal, eu já não preciso mais colocar um zerinho aqui. Basta eu colocar um zero aqui, como se eu tivesse baixado um zero daqui de cima e continuar a minha continha, tá? Aí agora, quantos 640 cabem no 3.200? Aí já é uma continha maior, aí já não dá para me fazer de cabeça. Deixa eu ver. Acho que aí vai dar pelo menos, não sei, bora fazer. É 5 já. 5 exatamente? Exatamente 5. Pronto, bora ver. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20.
sobe 2. 5 vezes 6, 30, com mais 2, 32. Exatamente. Subtrai, vai dar 0 e acabou contínuo. Então, o resultado aqui, ó, deu 0,025. Tá? Aí, o que é esse 0,025? É a minha taxa. 0,025. Só que ela é uma taxa em decimal que precisa ser transformado para porcentagem. Tá? Como é que eu vou transformar isso em porcentagem? Basta eu multiplicar por 100 e colocar o sinal de porcentagem. Pronto, vira uma porcentagem. Então, esse meu I vai ser 100 vezes esse 0,025, aí, por cento, né? Vai aparecer a porcentagemzinha. Aí vou multiplicar, isso daqui vai dar, então, uma taxa de 2,5%. Uma taxa de 2,5%, a resposta, então, letra B. Tá? Aí um problema longo, um problema que exige um pouquinho, assim, exige uma ideia, né? Uma sacada para te resolver a questão. Não é a maioria dos problemas mesmo não vai ser direto. Eu vou ler o problema, eu sei de cara o que eu preciso fazer. Eu vou ter uma ideia. Eu acho que eu vou seguir esse caminho, uma ideia para seguir o caminho. Então eu vou pegar e sigo o caminho e vou ver se consigo chegar na solução. É. E bora ver outras questõezinhas aqui, para ver se a gente vai pegando a ideia, tá? Então, e a maioria dos problemas, ou quase todos os problemas de taxa, ou melhor, de juros simples, juro composto, tu vai te dar algumas informações e tu vai ter que descobrir uma dessas coisas aqui. Tu vai ter que descobrir quanto eram os juros, o quanto era o capital, quanto era a taxa, quanto era o tempo, tá? Normalmente vai ser isso. É uma dessas coisas. Ou tu vai ter que descobrir quanto é os juros, quanto é o capital, quanto é a taxa, quanto é o tempo. E o problema vai te dar as informações necessárias para que tu chegue nessa resposta. Tá? Mas não te aperreie. Não te desespera. Tarde demais. Tá só começando. Aí, na maioria dessas questões aqui, a gente vai precisar de uma ferramenta, né, que a gente ainda não... A gente imaginando que a gente está montando ainda a nossa caixa de ferramentas, né? Então, teoricamente, a gente ainda não tem a ferramenta necessária para resolver equações, né? Porque sempre vai aparecer uma equaçãozinha aqui. Mas a gente vai resolver mesmo assim, e quando chegar um momento a gente vai falar das equações e se aprofundar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre as equações, tá? Não é porque a gente ainda não viu esse conteúdo que a gente vai ficar fugindo de resolver equações. Certo? Bora lá, então. Resolver um outro probleminha. Esse exercício 1 aí. O investidor quer aplicar uma quantia de R$800 por 3 meses a uma taxa de 8% ao mês, em juros simples, para garantir no final deste período, para retirar no final deste período.
quanto ele irá retirar. Aí tá bem direto, né? Aí não tem nenhum rodeio, não tem... É só jogar na fórmula e correr pro abraço. Tá? Não tem mistério. E aí? Querem resolver isso daí? Dá um tempinho aí pra vocês tentarem ela. Não tem mistério, é só jogar na fórmula e calcular. 5 minutos para resolver ela. E aí, quanto deu? Tem alguém resolvendo aí? Pronto, Davi chegou em 992. Bora ver se é isso? Bom, já li o problema, já me situei. Agora eu vou anotar as informações. Aqui está falando de um investidor que aplicou uma quantia. Se ele aplicou um valor, o valor é inicial, então é o C, né? O capital inicial, 800. Por quanto tempo? 3 meses. A uma taxa de 8% ao mês. A taxa é 8%. Aí a gente tem que ficar atento às taxas, né? Porque a taxa ela pode ser um mês, ao ano, ao dia, tá? E isso vai influenciar na solução do problema. E o que mais que dá de informação aqui? E só. Aí eu quero calcular os juros. Em juros simples, para retirar no final deste período. Quanto irá retirar? Aí basta eu jogar então na formulazinha. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? O único cuidado que eu devo ter aqui é que a taxa, sempre que eu vou jogar para ali para fazer a continha, a taxa ela tem que estar em decimal. Eu não vou usar a taxa em porcentagem, eu vou usar a taxa em decimal. Então vou ter que pegar esse meu 8% e escrever como 8%, né? Lembrar lá o que é 8%? É 8%. E 8% é 0,08, tá? Então é esse valor que eu vou usar na minha continha.
o valor decimal da porcentagem, ou da taxa, né? O valor decimal da taxa. Então, eu vou dizer aqui que os juros vai ser igual ao capital, 800, vezes o tempo. E uma outra observação é que o tempo tem que estar no mesmo sistema, né? Se é mês, a taxa, ou se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano, tá? Então, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Então, como já está na mesma unidade de tempo, não preciso fazer nada, é só colocar o 3 aqui. Eu vou colocar na ordem ali, né? Capital, a taxa, 0,08, vezes o tempo, que é 3 meses. Agora eu preciso fazer essa continha. Agora eu preciso da ferramentazinha que é multiplicação de números decimais, que a gente adquiriu em aulas anteriores, né? A gente aprendeu a multiplicar com número decimal, tá? Se tu prestar atenção, ou se tu for malandro aqui, tu poderia fazer o seguinte, ó. Esse 0,8, tu poderia usar não 0,08 decimal, tu poderia deixar o 8 sobre 100 mesmo. Isso facilita muito a nossa continha aqui, ó. 8 sobre 100. 8 sobre 100, vou poder cortar esse 100 com esses dois zerinhos aqui do 800. Tá? Aí, olha a minha continha. Vai ficar só 8 vezes 8 vezes 3. Então, juros vai ser igual 8 vezes 8, 64, vezes 3. Tá? Então, vou descobrir que os juros é igual a 6 vezes 3, 180, 6 vezes 4, 12. 192. Tá? Agora basta pegar esse valor que é os juros e somar ao capital. A fórmula diz que o montante é igual ao capital mais os juros. O montante é igual ao capital, que é quanto? 800 mais os juros, que é 192. O montante vai ser igual a 992. Resultado aí corretinho do Davi. E é isso, Davi. Aqui na matemática, às vezes a gente encontra assim alguns artifícios, algumas sutilezas que facilitam muito as continhas. Às vezes a gente pega para fazer umas continhas assim que a gente nem precisava fazer, acaba se cansando muito rápido. Então, sempre que a gente encontrar uma estratégia para fazer uma continha mais rápida possível, é melhor. Sem precisar ficar batendo muita cabeça, fazendo muita continha. Esse é o melhor caminho, com certeza. Tá? Bora ver um outro probleminha. Exercício. Ficou alguma dúvida aí, né? Nesse primeiro? Bora lá para mais um.
Qual é a taxa mensal de juros simples que faz um capital de 9.500 produzir um montante de 11.900 ao fim de um ano de aplicação? Tá? Já li o problema, já me situei, agora pegar as informações para resolver o problema. Aí, algumas informações aqui nesse probleminha, elas estão mascaradas, né? Estão escondidas, e eu tenho que conseguir olhar além do que está escrito aqui, tá? Primeira coisinha, qual a taxa mensal de juros? Então, eu quero aqui saber qual é o I, tá? E essa taxa, ela é uma taxa mensal, então é ao mês. De juros simples, e faz o capital de 9.500, produzir um montante de 11.900. Isso, exatamente. Boa observação aí do João. Tá? Aí o que eu falei, né? Tem umas informações aqui que elas estão mascaradas, né? E é essa aqui, ó. Ao fim de um ano de aplicação, a minha taxa, ela é mensal, que eu quero descobrir aqui. Então, esse um ano, para mim, não serve. O que serve para mim são 12 meses. Tá? 12 meses. Beleza? Então, vou colocar aqui o meu tempo, que é 12. Agora sim, basta jogar lá na minha formulazinha. Ainda não é jogar, na verdade, diretamente na fórmula, mas já tenho tudo que eu preciso aqui para resolver o meu probleminha, tá? Aí, uma coisa que me falta aqui ainda é o quê? É saber quanto é os juros, né? É uma coisa que me falta aqui. Quanto é os juros? Isso aqui eu consigo descobrir. Como? Sei que o montante é igual ao capital mais os juros. Quanto é o montante? 11.900. O montante é igual ao capital mais os juros. O montante é 11.900. O capital, 9.500. Mais os juros, que eu já vou descobrir. Agora eu preciso fazer o quê? Montei uma equaçãozinha. Para me resolver ela, basta pegar esse 9.500, passar para o outro lado da equação subtraindo. Então vai ficar 11.900 menos 9.500. Isso aqui é igual ao juros. Tá? Aí eu vou fazer a continha de subtração. Vou colocar para cá. 11.900, 9.500. Subtrai dá 0, dá 4. E 11 menos 9 vai dar 2. 2.400. Então, descobri aqui que os juros é igual a 2.400. Isso daqui é os juros para um ano. Para um ano ou ainda para 12 meses. Tá? Aí eu poderia pegar esses juros aqui que eu descobri dos 12 meses e jogar aqui diretamente para encontrar o resultado. Jogar aqui na fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo.
poderia jogar aqui. Vou dizer então que 2.400 é igual ao capital, que é 9.500, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 12. Certo? Só que mais interessante do que isso é eu pegar esse meu juros, que é os juros correspondente a 12 meses, e dividir por 12, para descobrir quanto é que é os juros correspondente a um mês, para me pegar novamente aqui o cenário mais simples, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou pegar e dividir esses meus juros aqui, que é os juros de 12 meses, dividir por 12. Quando eu divido por 12, eu vou chegar aqui então em 200. 200 é os juros para um mês, tá? 200 então é os juros para um mês. Agora eu consigo jogar aqui na fórmula e ter uma continha mais simples, para me fazer mais tranquilo. Então vou fazer 200 é igual ao capital. Quanto era o capital? 9.500 vezes a taxa vezes o tempo, que é um mês, tá? Agora, esse um mês aqui vezes um não está fazendo diferença nenhuma, eu posso só retirar daqui. E o que vai sobrar para mim? Só 200 é igual a 9.500 vezes I. Vou pegar o 9.500 que está multiplicando I e passar dividindo 200. Ó. Então, vai ficar 200 dividido por 9.500. Vou cortar os dois zerinhos. Aí o que vai sobrar é isso aqui. Isso aqui é a nossa taxa. Tá? Então, para me descobrir a taxa, eu vou precisar agora fazer essa continha aí. Pegar 2 e dividir por 95. Aí a gente vai fazer essa continha aqui que a gente precisa exercitar essas contas aí. Aí, para me fazer a continha, preciso colocar um zerinho aqui e um zero aqui. Não consigo dividir ainda, coloco mais um zero e um zero ali. Tá? Agora sim. Quantos 92 cabem no 200? Cabem 2. 2 vezes 92 vai dar 184. Subtrai. Daqui vai dar 16. Tá? Coloca um zerinho e continua contínua. Quantos 92 cabem no 160? Só um. 1 vezes 92, 92. 160 menos 92, vou fazer a continha aqui. Vai dar 8, 5, vai dar 6. Vou descer, ou vou colocar um zerinho aqui. Quantos 92 cabem no 680? Aí tem que fazer essa continha aqui. Deveria tentar o 5 aqui, bora ver. 92, 5, 10, 45, 46. Dá mais. É 184. 4, 4, 6.
Então vai dar 7 aqui. 7. Bora ver. 7 vezes 2 vai dar 14. Sobe 1. 7 vezes 9 vai dar 63. Aí com mais um, 64. Pronto. E aqui dá para parar, né? Já dá para parar. Eu tenho um valor aqui que já tem 4 casinhas decimais. Eu já consigo expressar a minha porcentagem. Porque se eu for continuar aqui, esse valor, esse número ele vai ser um número com uma porrada de casa decimal aí. Então, preciso continuar dividindo. 4 casinhas decimais já tá para mim. Já tá bom pra gente, né? Aí, agora eu preciso só pegar esse meu número aqui e expressar ele em uma taxa de porcentagem. Em porcentagem, esse meu número, daqui já é a minha taxa, né? Só que é uma taxa decimal, mas eu prefiro expressar essa minha taxa em porcentagem. Essa taxa em porcentagem vai ser 2,17%. Tá? Pronto. Fazer continha. Essas questões aqui, especialmente de juros, juros simples, juro composto, é muita continha que tem para o cara fazer. Muita continha. O cara pode se preparar que vai ter uma continha lá de multiplicação, de decimal fazer, de divisão de decimal. Sempre vai ter muita continha para fazer nesses problemas aqui. Não tem para onde correr. Ah, tu pegou 200 para dividir por 9.500, né? Pois é, e a gente tem que estar atento a essas sacadas, né? Eu melhoro a minha vida quando eu faço o cortezinho aqui e fica uma continha menor para fazer. Mas de toda forma, a continha de, de divisão é complicado. Acho que ainda fiz errado a nossa continha aqui, porque eu peguei 92, olha, agora que eu vim ver. Aqui é 95. Mas vai dar um valor bem aproximado desse aí que a gente colocou aqui. Não acertou não, Tero. Porque eu peguei 92 aqui. Coloquei 92, mas era 95, né? Mas de toda forma vai dar um valor bem próximo desse. De 95 para 92. Vai dar um valor bem próximo desse aqui. E aí, a gente resolve mais uma, pelo menos. A galera já tá baqueada aí. Eu acho que dá para resolver mais uma, né? Bora resolver mais uma aqui.
Terceira questãozinha. O preço à vista de um eletrodoméstico é R$ 3.350. Dando-se uma entrada de R$ 80, o restante será pago com um cheque com vencimento para 3 meses depois da compra, incluindo um acréscimo de juros simples de 4% ao mês. Qual será o valor do cheque? Só tem menino novo aí, né? Mas cheque, você não sabe o que é, e depois vocês pesquisam aí no chat, no Google, aí vocês descobrem o que é. O que pensa que esses moleques são novos aí, mano? Tudo batendo os 30 já. Mano. O cara pensa que não, né? Mas ontem o cara tava com 15 anos, agora deve estar nos 30, no estalar de dedo. Eu acordei no domingo de manhã, um dia desse, tava mó chuvoso, né? Eu lembrei do tempo que eu acordava de manhã e assistia Baby Looney Tunes, velho. Eu falei, pô, deixa eu colocar agora pra ver. Mas já fica meio feio colocar com 26 anos pra assistir, né, mano? Ah, caramba. Mano. Parece que é brincadeira, né? É isso. Agora é se preparar pra velhice. Já tá bem na porta já. Bora lá, resolver o probleminha. A gente já leu, já se situou, agora a gente precisa pegar as informações do problema, né? E é um problema um pouquinho mais elaborado, né? Um pouquinho mais complexo. Bora ver. Tá falando aqui que o preço à vista de um eletrodoméstico é R$ 350. Esse é o preço à vista dele, né? Então é como se fosse o nosso valor inicial, nosso capital inicial, tá? Dando-se uma entrada de R$ 80, o restante será pago com cheque com vencimento para 3 meses depois da compra, incluindo um acréscimo de juros simples de 4% ao mês. Então, a TV vai ser comprada, ou o eletrodoméstico vai ser comprado, mas tem uma entrada, né? A entrada é de R$ 80. E o restante é o valor que a gente vai chamar de capital inicial, né? Então, primeiro, ou ainda já posso até dizer que o meu capital inicial vai ser igual ao 350 menos a entrada, tá? Aí eu preciso entender o problema, porque não vai ter fórmula para isso aqui, né? Eu tenho que entender o problema e entender que o capital é o valor do eletrodoméstico menos a taxa, o valor de entrada que eu dei. Tá? Dei um valor de entrada, sobrou um valor da compra. Esse valor vou pagar com cheque. Certo? Preciso fazer inicialmente essa continha aqui, então. Então, o capital vai ser igual 350 menos 80. Isso daqui vai dar 270. Certo? 270. E esse é o capital.
Agora eu preciso ir atrás de algumas outras informações. O restante será pago em um cheque com vencimento para 3 meses depois da compra, incluindo um acréscimo de juros simples. Então, já sei aqui que a taxa é igual a 4% ao mês. Tá? E o tempo é um tempo de 3 meses. Certo? E não tem mais nada. Qual será o valor do cheque? É o que eu quero saber. Qual será o valor do cheque? Então, para mim saber o valor do cheque, basta usar a formulazinha juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Os juros, então, é o valor que eu vou somar ao capital para saber quanto que eu vou pagar nesse cheque aí. Os juros vai ser igual ao capital 270 vezes a taxa de 4% ao mês. Vou colocar aqui o 4 por 100, ver se isso me ajuda. Vezes o tempo, que é 3 meses. Posso cortar um zerinho aqui, com um zerinho daqui, tá? Agora eu posso fazer a continha lá em cima, 27 vezes 4 vezes 3. 27 vezes 3. Esse 27, ó, ele é 3 vezes 3 vezes 3. Aí se eu multiplicar por 3 de novo, é 3 vezes 3 vezes 3, ou ainda 9 vezes 9, que é 81. Então vou fazer assim, minha continha. 81 vezes 4. Acho que fica melhor para fazer a continha assim. Tem muito trabalho. Visão além da alcance. Tem que ter. Senão o cabra endoida. 4 vezes 8, vou fazer esse 4 vezes 8 e 4 vezes 1. 4 vezes 80, ou 4 vezes 8, vai dar aqui 32, né? 32 é 320 mais 4. Vai dar 324. Aí essas continhas aí, se tu não consegue fazer dessa forma, tu vai ter que fazer lá na hora, né? E agora dividir por 10 é tranquilo, né? A gente aprendeu a dividir por 10. 32,4. Só andar com a vírgula. Exatamente. 32,4 é os juros. Então, quanto é que eu vou pagar nesse chequezinho? Eu vou pagar o montante que eu vou pagar vai ser o capital, 270, mais esses juros de 32,4. Ou seja, eu vou pagar um montante de R$300,4. Beleza? Era essa a resposta que eu queria? O valor do cheque é esse montante. Se quisesse deixar mais problemáticozinho o problema, né, poderia ter perguntado qual o valor, qual é o gasto total com a compra, qual seria o gasto total com a compra do eletrodoméstico. O gasto total seria esse valor do cheque
mais o 80 que foi dado de entrada. Então, ele pagaria R$380,4. Ou ainda, se quisesse dificultar ainda mais a vida do cara, qual a diferença que o cara vai pagar mais em relação ao pagamento à vista? Vai pagar quanto a mais em relação ao pagamento à vista? Aí eu teria que subtrair 350, que é o valor à vista, desse valor aqui. Aí eu descobri, então, ainda faltou um 2zinho aqui, né? Eu fui até pra calculadora aqui, eu falei, eu tô ficando doido, mas que porra é essa? Deu certo, né? Que eu nem ia desconfiar do teu cálculo, né? Pelo amor de Deus. Então é isso. Novamente, né? Para a gente pegar um probleminha desse, conseguir resolver, eu tenho que resolver vários probleminhas, tá? Então, eu pego um problema desses daqui, eu sei resolver, eu tenho uma ideia para resolver eles, porque eu já resolvi muitos problemas semelhantes a esse. E se tu não resolver vários probleminhas semelhantes a esse, tu não vai conseguir resolver um problema desse daqui na tua prova. Tá? Então tem que pegar vários probleminhas desses daqui para resolver, para que tu fique preparado para resolver algum problema semelhante. Não vai ser idêntico, né? Nunca vai ser um problema idêntico ao que está aqui, mas ele é semelhante e é só isso que tu precisa. Só precisa que seja um problema parecido com outro que tu já resolveu, que tu já sabe o caminho para resolver esse problema, tá? Ó, só essas 3 questões aqui não mudou muita coisa, pouquinha coisa mudou de um para o outro. E só essas 3 aqui eu já vou pegando uma noção, já vou entendendo como que esses problemas vão aparecer para mim, tá? Aí a gente deixa a parte de juro composto para a próxima aula e resolve mais algumas questõezinhas, tá? Aí a próxima aula a gente já acertou lá que fica para o sábado. Aí já se prepara, acorda cedo, come direitinho, porque vai ser 3 horas de aula, tá? Descansa bacana, prepara a garrafinha e bora pra cima, né? Tá? É isso aí, então, galera. Valeu pela presença. Sejam bem-vindos aí a garotada que chegou aí, o Davi, o João. E é isso. A gente tá um pouquinho mais perto do nosso objetivo. Logo, logo a gente consegue chegar lá. Tá? Valeu aí. Logo, logo a gente vai ser polícia, pô. Esquece. Esquece, moleque. Falou, valeu.